ao Senhor. Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, o Deus dos amorreus, em cuja terra habitais, sirvais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo de número 15, final dele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma decisão que Josué toma. E eu te peço, curva a sua cabeça por mais um minuto. Vamos pedir a direção do Espírito Santo. Santo Espírito de Deus, eu me coloco na tua dispensação. Fale comigo e fale aos corações daqueles que ouvem a minha voz. Essas pessoas que estão neste tempo e aqueles que estão assistindo essa live, que recebam o entendimento e a sabedoria dos céus para compreender os mistérios do Deus vivo. Em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Quero compartilhar com você nessa noite um pouquinho da história de Josué. O capítulo número 24 do livro de Josué já relata o final, o desfecho da vida de Josué, depois de peregrinar junto com Moisés pelo deserto, depois de batalhar junto com o povo hebreu dentro da terra de Canaã, para que pudessem possuir a terra, depois de criar os seus filhos, criar a sua família. Josué, no final da sua vida, ele declara com muita alegria, com muita satisfação, que ele serviu ao Senhor, a sua família serviu ao Senhor, a sua casa serviu ao Senhor. E aqui no final do capítulo 24, no final do versículo de número 15, ele faz uma declaração ao povo. Depois de ter dividido a terra, depois de ter distribuído a terra, ele faz uma declaração de qual será a sua postura, qual será a sua decisão. Ele diz assim: olha, está todo mundo alojado, está todo mundo distribuído no seu espaço, cada um tem a sua terra, tem a sua casa, e eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Cada um faça aquilo que achar que é de agrado do seu coração. E eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite um pouco sobre a história de Josué. Quero falar um pouquinho sobre quem foi Josué e o que viveu Josué até o momento em que ele pôde descansar, ele pôde repousar na terra que Deus havia prometido aos seus ancestrais. E o tema da nossa palavra é: temos que passar pelo Jordão. Às vezes nós estamos vivendo alguns problemas, às vezes nós estamos vivendo algumas dificuldades na nossa vida, e nós olhamos para o nosso passado, olhamos para a nossa história, e nós falamos assim: mas eu já lutei tanto, eu já sofri tanto, eu já passei por tanta coisa, eu já vivi tanta dificuldade, eu já passei por tanto sofrimento. E você olha e chega a dizer assim: meu Deus, eu já passei por tanto deserto, eu já passei por tanta coisa, né? E aí você diz assim: e eu ainda estou vivendo mais isso. Eu acho que todos nós, do século presente, dos dias atuais, quando tivemos a notícia da pandemia, nós em algum momento pensamos assim: meu Deus, eu vou ter que passar por isso, eu vou ter que viver essa situação. Então, se você não tem algo pessoal, eu tenho certeza que você, diante desse momento que nós estamos vivendo, você viveu uma situação em que você olhou e disse assim: mas eu vou ter que encarar isso, diante de todas as dificuldades, diante de todo o meu dia a dia, diante de todo o meu sofrimento, eu ainda tenho mais isso para viver. Eu creio que é uma expressão que muitos de nós, em algum momento, já tivemos a oportunidade
de dizer, já tivemos uma oportunidade de, em nossa mente, pensar dessa maneira. E Josué foi um homem que a sua história, ela começou a ser registrada na palavra de Deus. Josué, ele, desde o momento em que Moisés regressou para o Egito e começou o seu trabalho de organização para que o povo pudesse sair do Egito e vir a desfrutar das promessas de Deus em Canaã, Josué estava ali presente, Josué se fazia presente naqueles momentos. Josué assistiu às 10 pragas que o Egito sofreu durante a saída, durante o tempo de saída em que as coisas se organizavam para que o povo deixasse o Egito. Josué, ele caminhou com Moisés e ele passou pelo mar, a terra seca, durante o momento em que o povo chegou diante do mar e enfrentou o mar, sabendo que Faraó vinha atrás para tentar levá-los de volta à escravidão. Josué viveu com Moisés o milagre do mar aberto. Josué passou por aquele momento. Josué esteve com os 12 espias que foram espiar a terra, e eles subiram, visualizaram, voltaram, fizeram um relato para Moisés do que viram, e diante do relato que fizeram, os espias ali fazendo o relato, eles provocaram a ira de Deus. Por quê? Porque subiram 12 príncipes, dos quais Josué era um, para espiar, para averiguar a terra. E depois que eles voltaram, depois que eles regressaram, dos 12, 10 trouxeram um relatório negativo, e apenas Josué e Caleb tiveram um relatório positivo daquilo que viram. Josué fez parte da comitiva que subiu, e Josué foi um dos 2 que deu um relatório positivo da terra. E Josué então testemunhou a ira de Deus se manifestando e Deus lançando sobre o povo então uma punição de, durante 40 anos, eles peregrinarem na terra onde eles estavam, peregrinarem no deserto, porque eles duvidaram de que Deus os entregaria a terra prometida. Josué viveu a ira de Deus e viu durante 40 anos todas as pessoas que passaram por eles, passaram, digamos assim, pela liderança de Moisés naquela trajetória, morrer pelo deserto. Apenas quem tinha de 40 anos para baixo sobreviveu. Josué viu a sua geração lutar e viu a sua geração pelejar numa batalha onde o povo não sabia sequer segurar direito a espada, e eles estavam numa guerra, e Josué viu e liderou o povo nessa batalha no deserto, durante esses 40 anos que ele peregrinou. Josué viu a rocha brotar água, Josué viu o maná cair do céu, Josué viu as codornizes caçarem as pessoas, Josué viu águas amargas se tornarem águas passíveis de serem consumidas. Josué viu uma coluna de fogo clarear a noite e aquecê-los, e Josué viu uma nuvem protegê-los do sol durante a peregrinação de 40 anos no deserto. Josué viu o povo em momentos difíceis sufocar Moisés, apertar Moisés com as suas indagações, com os seus problemas, ao ponto do sogro de Moisés, Jetro, induzir Moisés a criar juízes, pessoas que
que iriam julgar o povo e que iriam ajudar a resolver os problemas. Ou seja, Josué viu o aperto de Moisés para poder liderar a multidão. Josué viu inúmeras situações, inúmeras cenas, inúmeros milagres, e Josué viu muito sofrimento durante 40 anos no deserto. Eu diria que Josué foi um dos homens que mais sofreu ao lado de Moisés, porque ele era a pessoa que estava mais próxima, era a pessoa que Moisés compartilhava com ele a sua dificuldade. Eu diria que Josué, de todos os que peregrinaram, Josué foi o homem que se tornou mais sofredor depois de Moisés. O que mais sofreu, o que mais sentiu, o que mais viveu o impacto de 40 anos no deserto. Pensa você, 40 anos de deserto. 40 anos você peregrinando, mudando daqui para lá, de lá para cá, monta a tenda, desmonta a tenda, ora o povo está de bem, ora o povo está de mal, ora o povo te apurrinha, ora o povo te abraça, ora o povo te quer bem, ora o povo te persegue. Josué viu situações na vida de Moisés terríveis, como por exemplo, a própria irmã e o irmão de Moisés se levantarem contra ele, Miriam e Arão. Moisés viu pessoas se levantando de forma tão agressiva contra Moisés, ao ponto de Deus abrir a terra e os engolir. Pela terra, Deus destruiu a vida de uma família inteira que estavam se levantando, se rebelando contra Moisés e contra Deus. Josué viveu 40 anos e lá vai pedrada de sofrimento ao lado de Moisés no deserto. E Josué foi o discípulo que viu também Moisés se organizar para morrer. Porque Deus chegou para Moisés e disse: se organize tudo, porque você não vai entrar na terra prometida, você vai morrer. No Monte Nebo, avistando as planícies de Gileade, Deus diz a Moisés: lá está a terra prometida, mas você não vai passar o Jordão e possuí-la. Então Josué viveu também a dor, o sofrimento da perda de um grande líder, de um amigo, de um pai, de um companheiro, de alguém que estava lado a lado com ele, ombro a ombro, de alguém que sonhou, acreditou e conduziu o povo rumo à terra prometida, e ele viu essa pessoa não ter o direito de possuí-la. E o pior, ele teve que sepultá-la. Ou seja, ele teve que participar do velório de Moisés. Quem foi Josué? Quem foi Josué? Um homem que viveu tanta coisa na vida, passou por tanta coisa. E aí durante um momento do velório, porque o velório para nós aqui, brasileiros, vamos dizer assim, é um negócio que a pessoa vai lá e passa ali algumas horas velando a pessoa e sepulta, diante da situação de pandemia. Então, eu brinquei esses dias que não está podendo nem morrer, porque você não tem condições nem de despedir das pessoas, porque são 10 apenas, e tem algumas cidades que são apenas 6, depende do coveiro, do cemitério, Josimar? Para poder saber quantas pessoas vão participar do velório, por causa da pandemia. Lá eles têm todo um rito, e tinha um rito maior, tinha ainda o período do luto, e Josué, no seu período de luto, Deus se manifesta a ele e diz para ele: olha, se organiza, porque você vai liderar o povo, se prepara, porque você vai liderar o povo. Você vai ser aquele que vai passar pelo Jordão, porque tinha um rio que eles tinham que atravessar, o rio Jordão, estava no tempo da cheia ainda, o rio estava cheio, e Deus disse para Josué: você vai passar com o povo pelo Jordão, vai subir as planícies, vai enfrentar os reis. Sim, porque a terra era habitada, e a terra possuía reis que mandavam nela. Você vai enfrentar os reis, os seus exércitos, vai vencê-los, e você vai distribuir a terra para o povo. Josué, diante de tudo que ele tinha vivido,
Deus agora o chama para liderar o povo. E Deus dá para ele, no capítulo 1 do livro de Josué, Deus fala com ele assim: olha, seja forte e corajoso. Ou seja, Deus não diz para ele assim: o negócio vai ter um refresco, vai ter uma situação tranquila. Não, seja forte e corajoso. Ou seja, Deus já disse para ele assim: você vai ter que lutar, vai ter que ter força, e você vai ter que ter coragem, porque a situação não vai ser uma situação muito fácil pela frente. E Josué então se coloca à disposição, porque também não tinha outra opção, né? Se coloca à disposição e vai. E aí vem um dos fatos mais importantes que eu acho na história de Josué, e é o que eu quero te dizer hoje, que você precisa passar por uma experiência dessa. Você precisa passar pelo Jordão. Você precisa passar pelo Jordão. A palavra de Deus, no capítulo que nós lemos do livro de Josué, lá no capítulo 24, relata Josué já tendo uma postura lá no final da sua história, mas cá no princípio, no versículo de número 7 do capítulo 3, Deus disse assim a Josué: disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, sou contigo. Eu não sei se você consegue entender o que representa esse versículo, mas quando Deus diz para Josué: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Talvez para você não tenha tanto significado, porque você não teve a experiência que Josué teve, como eu disse aqui, de conhecer a Moisés desde lá do Egito. Josué viveu as 10 pragas do Egito. Josué viu Moisés conversar com o Faraó, e Faraó endureceu o coração, e Deus mandar os sinais sobre a terra. Então, talvez para mim, para você, ouvir falar o que Moisés fez das 10 pragas é algo impactante. Agora, para Josué que viveu, para Josué que esteve ali, saber o nível de aproximação, o nível de intimidade, o nível de afinidade que Deus tinha com Moisés é muito maior, porque Josué viu e viveu. Josué experimentou. Josué teve uma experiência de ver os sinais e as maravilhas que Deus fez na vida e através de Moisés. Josué viu Moisés levantar uma serpente no deserto, feita de cobre, e o povo que olhava para essa serpente ficava curado. Ele viu eles chegarem diante da fonte de Mara, fonte de águas amargas, e Deus, através de Moisés, transformar aquelas águas em águas doces, águas que poderiam ser ingeridas. Ele viu o pão durante todo o tempo no deserto descer do céu para alimentar o povo. Por quê? Porque Deus tinha algo de intimidade com Moisés. Josué viu o mar se abrir diante dos olhos dele. Ele viu o mar se abrir quando o povo não tinha opção. Atrás tinha Faraó, na frente era o mar. Ele viu o mar se abrir, então ele sabia o que era Deus com Moisés. E eu vou te contar uma coisa: não existe relato na Bíblia de nenhum outro homem que teve face a face a experiência de ver a glória de Deus, além de Moisés. Então, quando Deus diz aqui no versículo 7 do capítulo 3 que Ele vai ser com Josué como Ele foi com Moisés, Ele está dizendo para ele assim: o poder e a glória que eu tenho, eu vou manifestar a seu favor, eu vou colocar à sua disposição, eu vou de alguma maneira te permitir viver isso como Moisés viveu. Se tem alguém do seu lado, diga para essa pessoa:
sem cuspir nela, sem espalhar coronavírus, diga para ela: você tem que passar pelo Jordão. Porque Deus diz para Josué: Josué, você vai passar pelo Jordão. Josué, você vai passar com o povo pelo Jordão. O Jordão era um rio, e eles estavam num local onde o rio era mais largo e as águas profundas, porque estava no tempo da cheia, as águas eram muitas, e Deus diz para Josué: eu vou passar com você pelo Jordão. Preste atenção. Josué, agora, um homem como eu e você, ouve Deus dizer para ele assim: nós vamos atravessar o Jordão. Queridos, mas é esse o momento. Josué, depois de tudo que tinha vivido, Deus diz para ele assim: você tem que atravessar o Jordão com o povo. Como? Mulher, criança, menino, camelo, galinha, pato, marreco, periquito, tudo. Imagina uma nação para conduzir tudo isso dentro das águas do Jordão. Deus diz para ele: Josué, você vai começar com esse povo passando pelo Jordão. Está vendo a cidade de Jericó? Ela está logo ali, era de frente para Jericó. Está vendo ela? Você vai conquistar Jericó, você vai passar com o povo pelo Jordão. Eu imagino Josué dizendo: mais essa para mim. Eu vou ter que liderar o povo e eu vou ter que passar com esse povo pelo rio. Como? Não tem barco para todo mundo. Não tem como eles passarem, porque são águas profundas, são águas que vão além dos lombos deles. Como que nós vamos passar? Como que nós vamos atravessar o Jordão? E é por isso que eu digo: você tem que passar pelo Jordão. Passar pelo Jordão é uma experiência profunda. Passar pelo Jordão é viver a manifestação do poder de Deus, é viver o sobrenatural de Deus. Quem não viveu ainda algo assim tem que viver. Pastor, como é que é isso? É naquele momento que você enfrenta uma dificuldade do tamanho do coronavírus para o mundo, e você olha e diz assim: eu não vou dar conta. Está muito, está difícil, eu caí nessa situação, é mais essa, Senhor. Diante de tudo que eu já vivi, é mais isso. É nessa hora que você vai na profundidade do poder de Deus. É nessa hora que você sente a manifestação de Deus. É nessa hora que você sente que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus que não existe nada impossível para Ele. É quando você, de repente, está diante de um problema familiar, talvez um filho, uma filha, numa situação difícil, e você olha e diz assim: mas essa, Senhor, não tem como eu passar por isso, eu não suporto, eu não aguento. E Deus te diz: é nessa hora. É quando a esposa, o marido, enfrenta uma situação, e o outro olha e diz: é, Senhor, mas essa não tem como. E Deus diz: tem, porque eu vou contigo. É quando você olha para a situação do mundo, olha para a situação do Brasil, olha para a sua realidade diante de tudo isso, e diz: não tem como, não tem como, está difícil. E Deus diz: tem, porque eu vou com você. Passar pelo Jordão é enfrentar uma situação ainda mais difícil, ainda mais complicada do que a que você tem vivido. Pastor, mas Josué viveu tudo lá atrás, isso é mais complicado. É, porque antes Moisés era o líder, antes era Moisés que tinha que abrir o mar, antes era Moisés que tinha que providenciar o maná, era Moisés que tinha que trazer as codornizes, era Moisés que tinha que fazer a água sair da rocha, era Moisés que tinha que atrair a glória de Deus. Agora não, agora é Josué. Talvez você já viu muita gente viver muita coisa, e chega um momento em que é você, chega um momento em que é na sua vida, a dificuldade aparece porta a porta, na sua porta, assim, diante de você, e quando você abre a porta, ela abre a dela, e você tem que encará-la passando por ela. É o que Josué viveu. Tudo até então era Moisés o responsável, agora era ele que tinha que enfrentar o Jordão. Está entendendo?
Você tem que passar pelo Jordão. Pastor, por que o senhor está dizendo que eu tenho que passar? Porque tem muita gente que para. Josué estava acampado do lado de cá do Jordão, ele podia ter ficado lá, era cômodo. Tem gente que para e não atravessa o Jordão. Tem gente que para diante do problema. Pastor, para diante do problema, é o problema para ele. E você não pode parar. Porque se você chegou diante do Jordão, é porque você passou pelo deserto. O Jordão é aquele momento mais difícil da corrida, onde o atleta entende assim, faltam poucos minutos, faltam poucos segundos. Se eu desistir, eu perco. Mas se eu correr mais um pouquinho, se eu buscar um speed aqui, e se eu correr mais um pouquinho, dar mais um pouquinho de gás, eu posso ganhar. Sabe aqueles minutos finais do jogo, quando o juiz dá uma prorrogação, está empatado, está 45 minutos do segundo tempo, está empatado, o jogo está 0-0, quem fizer um gol ganha, e aí junta a equipe e diz assim, nós vamos fazer, e nos segundos finais sai o jogo, do jogo, Vladimir, sai o gol e o time ganha. É isso que é passar pelo Jordão, é você não desistir nos momentos finais. Não se acomodar com o empate, não se acomodar com 0-0, não se acomodar com nada de cá. Tá bom, nós estamos acampados, tá tranquilo, vamos ficar por aqui, Deus. Já temos 40 anos de luta, já temos 40 anos de peregrinação. Entendeu, Flu? É aquele momento que você vai, né? Você está vindo do seu Jordão, né? Você vai, você prossegue no seu caminho, você não desanima. E aí você vê o que Deus diz para Josué se manifestando na sua vida. Porque Deus diz assim, olha, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todos, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz que Josué mandou o povo se preparar. E todo mundo ficou assustado. Josué mandou o povo se organizar, nós vamos atravessar o Jordão. E o povo olhou para a água e Josué disse, se prepare. E nós vamos atravessar. Porque Deus disse, eu vou com vocês. E lá naquela época tinha a arca da aliança, que representava o poder de Deus no meio deles. Tinha os sacerdotes que iam adorando, invocando, atraindo a presença de Deus. Josué disse para eles assim, olha, se nós temos os sacerdotes, se nós temos a arca que representa a Deus, quem tem que ir adiante de nós é Deus. Eu quero dizer para você, na sua vida, diante das suas dificuldades, coloque Deus adiante dos seus negócios, coloque Deus adiante dos seus sonhos, coloque Deus adiante dos seus projetos. Quem tem que ir adiante de você? Deus. Se Ele está com você, Deus vai. E a palavra diz que então os sacerdotes se posicionaram e eles começaram a caminhar. Está aqui no capítulo de número 3. Eles começaram a caminhar, eles começaram a andar. E quando eles começaram a adentrar no rio Jordão, e que as águas começaram a cobrir os seus tornozelos, aleluia, você pode dar uma glória a Deus. Quando as águas começaram a cobrir os seus tornozelos, a Bíblia diz que uma parede se formou na cabeceira do rio, uma parede se ergueu de água, como se ela estivesse congelada, aleluia. A água parou, a água do rio que estava descendo, a água do rio que seguia o desnivelar do terreno, a água do rio que ia em direção ao mar. Ao invés dela seguir, ela voltou, ela recuou, aleluia. Sabe o que aconteceu? Na história, meu irmão, só tem 2 homens que as águas se abriram para ele passar. Na história, na palavra de Deus, você só encontra 2 homens que as águas se abriram para ele passar. Um é Moisés, o outro é Josué. Porque Deus quis dizer para mim, para você, para todos nós, eu sou com Ele. Quando Deus coloca diante de você o Jordão, não é porque Deus quer que você pare, que você se acomode. Deus não quer que você recue. Deus quer que você passe pelo Jordão.
Este ano nós completamos 10 anos de Igreja Batista Manancial. Semana passada nós fizemos aqui um momento de adoração. Este lugar parecia pegar fogo. Teve uma hora que eu achei que nós íamos ter que carregar o Josimar e botar outra pessoa para liderar a live, porque a unção, o poder de Deus invadiu este lugar. Eu olhava para a Jennifer e eu falava assim: ela vai cair, porque o poder de Deus veio de uma forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque em momento nenhum nós nos acomodamos, nós prosseguimos, e todas as vezes que nós chegamos diante de uma situação, nós olhamos e falamos: mas essa, Senhor? Ele diz: é, e nós vamos, e lá na frente nós olhamos para trás e damos glória a Deus, porque nós passamos pelo Jordão. O poder de Deus se revela. Todos nós precisamos passar pelo Jordão. Todos nós precisamos encarar os desafios para que o poder de Deus se revele em nós, para que nós possamos ser testemunhas, para que nós possamos aqui nessa terra representar este Deus maravilhoso, esse Deus glorioso a qual nós servimos. Chegou a pandemia. Meu Deus, como é que nós vamos fazer? Muitos se acomodaram. Muitos. Alguns estão dentro de casa. Eu disse e orei, disse para o Senhor: Senhor, eu não paro de estar na igreja, porque eu não vivo sem o altar, eu não consigo me alimentar se não for de dentro da igreja espiritualmente. Eu preciso de estar no altar. E 4 vezes por semana nós estamos aqui. Eu estou aqui nesse altar. 3 vezes publicamente. Nas quartas-feiras nós estamos aqui, oramos, gravamos, mandamos áudio para a igreja, mandamos às vezes algumas orações, tornamos as orações públicas através da plataforma do TikTok. Estamos sempre de alguma maneira aqui no altar, invocando o poder de Deus, e não abrimos mão. Vamos ficar em casa todo mundo e vamos nos acomodar? Não, vamos sair com segurança, vamos sair com temor a Deus e respeitando as autoridades, e vamos buscar a face de Deus. É um Jordão para a gente passar por ele, e nós passamos. Tem pessoas que olham para as dificuldades e preferem fugir delas. Josué tinha a opção de fugir. Josué tinha a opção de fugir, a opção de dizer: eu não quero nem liderar este povo, muito menos encarar o Jordão. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Josué não só venceu o Jordão, mas venceu todas as batalhas que vieram diante dele. Quando você passa pelo Jordão, o poder de Deus se manifesta. Aí você olha para as coisas que vêm diante de você e fala assim: ó, Deus, está tudo fichinha. E aí, Brad, sabe o que acontece? O cara empolga. Teve um dia que ele estava numa batalha, ele olhou para o sol e falou: para! E Deus parou a terra. Josué conseguiu parar a terra, porque quem gira é a terra, o sol não gira. Então ele mandou o sol parar, e o dia se esticou para Josué ganhar a luta. Numa outra batalha, ele olhou para o céu e disse: Deus, está difícil. Deus falou: eu vou entrar nessa guerra com você. E Deus matou com pedras vindas do céu mais pessoas do que os homens de Josué matou a espada. Pensa o que era, segundo o relato bíblico, a muralha de Jericó. Dava para morar na muralha, tinham casas construídas. A muralha era da largura que dava para morar pessoas. Eram quase 5 cômodos que dava para construir na largura da muralha. Josué derrubou a muralha pelo poder daqueles que estavam manifestos na sua vida, o poder de Deus, o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós encaramos o Jordão, as demais situações na nossa vida, elas se tornam mais fáceis. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se manifesta. E aí a palavra nos relata que esse Deus que nós servimos, ele se manifestou na terra através de Jesus. E Jesus veio e disse: aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço, e obras maiores do que essa. E aí nós lembramos que Jesus andou sobre o mar, que Jesus acalmou a tempestade, que Jesus botou a mão na figueira,
secou. Peraí, então ele tem poder sobre tudo que é natural? Sim, sobre a natureza tem. E aí nós lembramos que Jesus misturou cuspe com terra, fez barro, botou no olho do cego e o cego enxergou. Jesus meteu a mão na boca, botou no ouvido do rapaz, ele passou a ouvir. Jesus colocou as mãos sobre os enfermos e eles foram curados, sobre os mortos e eles ressuscitaram. E Jesus diz: aquele que crê em mim farão as obras que eu faço e ainda maiores do que essa. Peraí, temos que passar pelo Jordão, meus irmãos. Temos que encarar. Temos que olhar e dizer: mas essa eu vou, Senhor, porque é nessa que eu vou ver a tua glória. Mas essa é nessa que Deus vai mostrar quem Ele é na minha vida. É nessa que Deus faz. É nessa hora que as pessoas veem: Deus é Deus. E assim Ele faz com todos nós. Hoje eu quero orar para que você que assiste essa live, você que está presente aqui nesse culto, entenda que há um Deus que se manifesta a favor daqueles que creem. Então eu vou orar pedindo a Deus para que se manifeste a seu favor. E eu te convido nessa hora, você que está presente aqui no templo, você que está assistindo a live, fique de pé no seu lugar, curve a sua cabeça, e vamos